Hoje eu vou falar sobre o livro Ministros de Deus. E hoje eu vou abordar o capítulo 3, alguns pontos que eu achei muito interessantes e edificantes. O título é Lições de Fé. E Deus ele confiou ministros ao longo da Bíblia. Alguns ministros não foram fiéis, mas outros deixaram legados para que nos sirvam de experiências e advertência, para que sigamos os modelos positivos e sejamos iluminados, para não cometermos os mesmos erros. Adão ele teve um legado muito importante com a prática do invocar o nome do Senhor. Depois da desobediência no jardim do Éden, eles foram expulsos do jardim. Adão e Eva, eles se voltaram ao Senhor e creram na sua promessa de salvação e começaram a invocar o nome do Senhor. Isso mostra que dependiam do Senhor totalmente. Era muito importante que sua geração aprendesse a buscar e invocar o nome do Senhor e buscar a presença do Senhor. Mas pouco a pouco essa geração foi se esquecendo do nome do Senhor. Mas no meio dessa geração existia homens como Enoque, que andou com Deus e buscou a sua presença. Aqui em Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Nossa, que testemunho, né? Aqui em Hebreus 11:7 fala de Noé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Então, Noé, ele foi um ministro que pregava a palavra como justiça. Com Noé, Deus restaurou a aliança com a humanidade. Depois de destruir a terra com águas de dilúvio, Deus se dispôs a amar a humanidade, mesmo sabendo que eles se afastariam dele e até o esqueceriam. O homem, quando se afasta de Deus, ele é contaminado com o pecado. E foi isso que aconteceu com essa geração de Noé. A partir de Nimrod veio o orgulho e a exaltação do nome do homem. O homem começou a ser exaltado. Embora essa geração ela fracassou, Deus não desistiu de cumprir o seu propósito e a sua vontade aqui na terra. Então, Deus chamou a Abraão e Deus iniciou a restauração de seu propósito, chamando a Abraão do meio desse povo como seu ministro. Aqui em Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Gênesis 12:7 e 8 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte de oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Através de Abraão, Deus veio restaurar na terra a prática do invocar o nome do Senhor. No caminho de Canaã, Abraão ele edificou um altar ao Senhor.
Onde Abraão passava, ele edificava um altar e invocava o nome do Senhor. Abraão, ele vivia em tendas, e isso indica que a sua pátria não era nessa terra, e sim nos céus. Não devemos nos apegar aonde vivemos, mas aguardar a cidade ao qual o fundamento e o arquiteto é Deus, pois a nossa porção é o reino dos céus. Conforme nós crescemos, a nossa fé, nossas experiências com Deus, ela amadurece e pouco a pouco a nossa fé cresce e somos habilitados por Deus para ser seus ministros. Abraão, ele não sabia para onde Deus iria levar. Mesmo assim, Abraão creu e obedeceu na promessa do Senhor. Precisamos confiar plenamente no Senhor e nos esvaziar das nossas opiniões para sermos conduzidos pelo Espírito. O ministério de Abraão é a fé. Conforme vemos, Abraão cresceu na fé. A nossa fé, ela é provada a todo tempo. Abraão também passou por provas e dificuldades. Quando ele esteve em Neguebe, houve muita fome e Abraão desceu para o Egito para resolver o problema da fome. Abraão, ele não confiou na providência e no cuidado de Deus. Do contrário, ele não teria ido para o Egito, né, resolver o problema da fome. Aqui em Mateus 6,33, diz que nós não devemos andar preocupados. Mateus 6,33. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, né? Então, Abraão, ele não precisava ficar preocupado porque aquele lugar estava tendo fome, porque Deus, ele iria providenciar. Diante das dificuldades, devemos ter fé. Não devemos tentar resolver os problemas por nossa própria conta, diante das dificuldades que nos aparecem. Abraão, ele precisou passar por outra prova. Ele não tinha filhos. Abraão, o Senhor tinha prometido a ele que ele seria uma grande nação, e ele já tinha quase 100 anos e não tinha filhos. Então, com 100 anos, o Senhor deu o filho Isaque para Abraão. E Sara já era avançada de idade, né? Mas Deus cumpriu a sua promessa. Aqui em Hebreus 11:17, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu primogênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então o Senhor, ele pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho, seu único filho, ao Senhor. Aqui em Gênesis 22:2. Acrescentou Deus: toma teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, Abraão confiou plenamente em Deus e
levou o seu filho único, Isaque, para ser sacrificado. Abraão obedeceu e creu que Deus iria cumprir a promessa dele, né? Aqui em Hebreus 11:19 diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, né? Aqui está falando de Isaque, né? 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a Isaque, que estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele a que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, Abraão, ele confiou que o Senhor iria prover alguma coisa. Deus poderia até ressuscitar a Isaque, né? Então, ele não tinha dúvida quanto ao poder de Deus. Abraão, cada vez a sua fé era fortalecida. Cada vez que Deus aparecia para ele, cada vez que Deus falava com ele, a sua fé era fortalecida. Sua confiança era total. Sua fé, antes, ela era pequena, né? E depois, ela foi chegando à maturidade a ponto de receber a aprovação de Deus. Temos que ter tal viver de dependência e intimidade para sermos ministros fiéis de Deus. Então, irmãos, esse é o ponto que eu ganhei nesse capítulo, né, em relação a Abraão. Abraão, ele teve uma intimidade tão grande com Deus que Deus chamou Abraão de amigo de Deus, né? Ele era amigo de Deus. Então, que nós possamos realmente seguir esses exemplos, né? O exemplo de Abraão, o exemplo de Noé, pessoas que realmente confiaram na promessa que Deus tinha para eles, né? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser edificados com essa palavra. Amém.